Então, bem-vindos mais uma vez. Muito animada. Eu gosto sempre de falar da fórmula que a gente vai falar hoje. Eu sempre fico muito animada, então eu vou botar ela aqui. Tirei até uma foto nova dela, que é a fórmula que chama Amiampiam. Deixa eu compartilhar com vocês. Tem uma premissa que as fórmulas que começam com esse an na frente, elas vão tratar o espírito. Então, Anshen, Jing, Ziwan, Amian, Pian, elas têm esse direcionamento. Eu não vi, deixa eu ver se eu consigo saber, porque essa fórmula ela é bem peculiar. Deixa eu ver se eu consigo trazer isso para cá. Deixa eu ver se eu consigo a data dessa, porque não é todo lugar. E assim, essa fórmula, deixa eu ver se o Mi and Chi tem uma receita dela. Ela tem várias receitas, essa fórmula, tá? Ó, ele não tem, mente, eles não têm. Mas é uma fórmula. Todo mundo vendo aqui a página comigo? Ami, Ampiam. Tá todo mundo vendo? É, algumas vão colocar minerais, por exemplo, a fitofórmula mesmo. Deixa eu pegar o bulário ancestral aqui da fitofórmula. Eles têm essa fórmula, Amiampiam, aqui tá até aberta no lugar correto. Deixa eu compartilhar com vocês. Só que vai um monte de coisa. Vocês estão vendo comigo aqui? Vai cúrcuma, vai escorpião, Quanxier, para conter o vento do fígado. Vai o mineral da concha triturado. Vai aquela erva preta bem densa, Chu de Ruan. Aí, na minha opinião, vai virando outra coisa que não é o que eu gosto dessa fórmula na receita que eu uso. Que é, o que que eu mais gosto nessa receita que eu uso? Vou voltar lá para a receita que eu uso. É que no meio do tratamento, tá todo mundo aqui vendo a receita que eu uso? Sai, gata, não, não, não. É, no meio das ervas de nutrir o sangue do coração, de drenar calor. A gente tem no meio aqui, e era isso que eu queria ver com vocês, por isso que eu não salvo no Canva, lembrei que por que que eu não salvo no Canva. Só um minuto, deixa eu salvar aqui para mim. Eu tô no lugar errado. Deixa eu salvar a fórmula direto aqui, porque é a massa preparada que ajuda na digestão. Então, deixa eu salvar. Ah, tá sim aqui. Fernanda, baixar. Aí eu já vou colocar direto aqui. Do mesmo jeito que a gente estudou as laranjas, eu quero dar uma aprofundada nisso aqui com a gente hoje. Eu vou botar a fórmula do jeito que ela é, que é essa massa preparada. Os chineses não satisfeitos com as ervas do jeito que elas são, eles criam novas ervas associando e colocando para fermentar outras ervas juntas. Então, se você olhar, eu gosto dessa imagem. Aqui tem vários tipos de grãos, ó. São vários tipos de grãos de ervinhas que eles colocam para fermentar essas ervas juntas. E a união desses poderes torna uma erva sozinha, que é essa, Shen Gu, massa fermentada, medicada. Então, o que que ele diz? Que essa erva, ó, é uma preparação de uma mistura fermentada. Aí ele vai falar farinha de trigo, farelo de diversas ervas, ó, Qinghao, Xingren, Canguesi. Canguesi é uma erva pro nariz, gente. É a base daquela erva Canguesi-san para rinite. Baizu e outras ervas, dependendo da mistura escolhida. Então, não é o padrão qual erva tem, mas essa fermentação
ela produz um efeito quente e de mover o ti. E aí essa expressão ela já é familiar para nós. Por quê? Quando eu venho lá no nosso índice, existe um grupo de ervas para mover a energia estagnada, não é? Inclusive, foi com base nisso que estudamos a diferença das laranjas, não é? Então, o que eu quero voltar é que de natureza quente e que move a energia, a gente já está familiarizado com o efeito das laranjas numa fórmula, que é promover a digestão, mover a terra. Lembra que quem fez o estudo lá com a Larissa e do mapa astral identificou que algumas pessoas podem ter muito elemento terra no mapa. Eu não quis nem trazer o mapa do Morris aqui, mas essa fórmula de hoje é uma boa fórmula para exemplificar pessoas que podem ter calor no coração, um elemento fogo grande e muita terra que precisa mover enquanto a gente drena calor. Por quê? Se eu estou com um princípio de tratamento, deixa eu ver se eu acho o yin yang aqui. Se eu estou com um princípio de tratamento de tirar yang que está em excesso, gente, cadê o yang? De tirar yang que está em excesso, eu posso tirar calor do coração, do fígado, mas o yang do baço pode sofrer no meio disso, não é? Eu vou precisar dar um suporte ao baço, porque eu não escolho só, por mais que a erva vá lá e haja no canal do coração, ó, se eu vim aqui para a fórmula de hoje, a gente vai tirar calor aqui da Zizi, com essa erva aqui, essa sementinha vermelha. Bem vermelhinha ela, né? Ó, deixa eu dar um zoom. Aqui eu consigo um zoom melhor. Mesmo assim, tá muito ruim. Essa sementinha vermelha é a zizi. É uma erva fria, mas que quando eu olho aqui no nosso índice, é uma erva que tem esse vermelho atrás porque ela age no sangue. Então é uma erva fria que tira calor do sangue. O calor do sangue vai passar pelo coração, pelo fígado, que armazena o sangue, não é? Mas o trato digestivo, ele forma sangue. Se eu estiver com a digestão fraca, essa zizi não vai lentificar a minha digestão? Vai, né? Porque minha digestão já não tá com muito yang. Aí eu vou tirar calor do sangue. Quando o sangue chega mais fresco no estômago, essa digestão pode parar. Então, o raciocínio que os chineses estão fazendo nesta fórmula e que é diferente de muitas outras é que no meio de ervas para nutrir o coração, tirar calor, a gente tem essa massa fermentada que move a energia, evitando a comida parar no estômago. Vou dar uma pausa aqui. Até aqui, como é esse raciocínio para vocês? Deu para entender um pouco essa massa fermentada no meio de todo mundo aqui que drena calor, que nutre o sangue? É o mesmo raciocínio que eu vou ter, por exemplo, numa fórmula que tem as laranjas, seja o Shenpi, o Ziquê, que é eu posso estar trazendo um monte de nutrição, seja para o coração, para o fígado, ou drenando o calor, e isso lentifica meu yang. Seja porque eu estou drenando calor de alguns órgãos, ou porque o meu baço já é fraquinho, eu preciso mover. Então, em vez de colocar aqui nessa fórmula um ginseng, uma outra laranja. Os chineses trazem uma massa fermentada que é quase uma fórmula dentro da fórmula. Então, quando eu olho Shenqi, é uma erva, eu vou botar entre parênteses, tá? Porque ela é uma junção de várias ervas que age como uma erva só. Que ela é quente e age no baço e no estômago. O que que ela vai tratar? Estagnação de alimentos. Então, uma pessoa que tem lá no mapa astral dela muita terra, muito elemento terra, ou uma digestão que já come tudo para,
E aí fica sem fome, aí come uma coisinha pouca e vira um monte de coisa no estômago. Fica com, ó, sensação de plenitude, falta de apetite, barulho no estômago e até mesmo diarreia. Não é porque o baço dela está fraco que ela vai estar toda com o yang fraco, entendeu? O baço dela tá fraco, mas por não absorver esse sangue, ela pode estar com deficiência do sangue do fígado, deficiência do sangue do coração. E na hora de dormir, não tem sangue. Como que ela dorme se não tem sangue? Não Peraí, dorme. Fernanda, não absorver esse sangue ou não absorver essa nutrição? Não entendi. Porque quando eu como, eu tenho que ter Hum. esse yang, não tenho? Esse quente, esse Sim, para a chi. gente transformar a Transformar. Aí eu digestão, não sim. tenho, meu yang tá baixo. De tanto não ter yang, eu vou ficando com uma deficiência de Mas ele tá. sangue. Porque eu não tô absorvendo, Sim, certo? A comida entra, eu não absorvo. Aí eu não faço reserva de yin. Então eu fico com duas deficiências, não é? De yang, que eu já tinha. Eu já tinha deficiência do yang, do baço, né? Porque eu não tô. Minha digestão tá lenta, eu não tô com vontade de comer, tudo que eu como eu fica parado. Então eu já tenho minha deficiência vai, do yang. aí você vai, não consegue criar estrutura. Não eu consigo criar Mas estrutura. agora a questão é, você está falando de uma fórmula para drenar calor do Calor! coração e do Isso! fígado. Aí lá vai. Aí, de tanto não ter yang, eu não tenho estrutura, o yin, né? Não tenho yin. O que acontece? A minha circulação vai parando por falta de yang e por falta de yin. E o corpo vai tentando mover. Qual é a hora que predomina a função do fígado? Lá de noite, né? O horário do fígado, da vesícula biliar, 11 da noite, 3 da manhã. Quando chega o horário do fígado, que nem tive o yin para nutrir o fígado, nem o yang para mover, o fígado entra num calor, certo? Função: a pessoa acorda, a pessoa tem onda de calor. Essa é uma fórmula muito usada na menopausa. Quando a gente estudou lá a menopausa, a gente falou dessa fórmula. Porque eu não tenho yang para absorver, eu não tenho yin para abrigar a mente. Quando chega 3 da manhã, a função prevalece. Então, é uma fórmula que faz um pouco de tudo. Ui, me deu até uma tontura agora. Deixa eu tomar meu chá aqui. Uh! É uma fórmula que faz um pouco de tudo. Ela dá suporte ao Yang. Só que o que eu quero trazer aqui de interessante é que se eu pegar essa mulher na menopausa e meter um ginseng nela, ela vai começar a ter calor de dia também, entendeu? Então, essa fórmula ela é muito peculiar porque a tonificação do Yang acontece pelo caminho de mover o alimento. Eu não estou tonificando muito forte esse yang para subir, eu estou promovendo o movimento. E o restante das ervas que aparecem, que são quentes, é basicamente a única erva quente que tem aqui, e aí é a segunda aba dessa aula, que é a Yuan-Zi, que vai conectar o coração no rim. Então, eu só tenho duas ervas quentes nessa fórmula. A primeira é Shenki, que vai mover o alimento que está parado no estômago. Mover, não subir energia, não tonificar o yang. Não, porque aí eu posso estar aumentando esse calor, certo? Então, ela vai só mover. Então, é quase uma ação local. Sabe um WC12zinho assim que eu boto só para mover lá um ponto local? Eu não tô fazendo o E36 aqui. Entende a diferença? O E36 numa pessoa calorenta sobe o calor na própria sessão às vezes. A não ser que eu associe o E36 com o VC12 e o BP6. Vocês lembram disso? Quando a gente associa o E36 com o VC12 e o BP6, eu promovo fluidos. Eu aumento a função do estômago para gerar fluidos. Nessa fórmula é quase isso que ele quer fazer. Ele está aumentando uma função local para direcionar para o sangue, para o yin, e não para aumentar a função loucamente. Então, a primeira aba da nossa aula hoje é esse yang direcionado a mover o alimento no estômago, resgatar a função ali. A segunda é onde eu vou botar yang na conexão do coração com o rim.
O coração e o rim formam um canal unitário chamado Shaolin. É uma circulação profunda, é o yin lá dentro, que ele que possibilita o aprofundado sono. Então, aquele sono picado, aquele sono que a pessoa fica acordando, ou até mesmo uma falta de enraizamento psíquico para dizer: esse fogo não vai me pegar, este problema não é meu. Então, aquela pessoa que adere em tudo por falta de raiz, de estrutura interna. Então, a pessoa tá fraquinha, pega fogo, qualquer coisa perturba ela. Então, a gente vai botar o segundo yang, então a segunda tonificação na conexão do coração com o rim. Então, é essa erva aqui, Yuanzi. Então, nós temos duas tonificações apenas, uma para evitar que o alimento pare no estômago, movendo, e a segunda é fazendo com que a água, então vamos usar o nosso vocabulário, a água controle o fogo. Para a água controlar o fogo, eu não posso ter o raciocínio em somente molhado, somente de drenar calor. Para a água controlar o fogo, a gente tem que lembrar que a água é um trigrama yang, que dentro da água existe um yang. A água não é um trigrama yin, a água é um trigrama yang. A água, onde você põe, ela vai indo, ela se adapta. Então, ela não tem movimento próprio, mas ela tem movimento, certo? E ele é dentro. Então, quando eu tô falando de rim, e aí os chineses até mudam esse trigrama para essa posição aqui, onde eles dizem que esse yang da água é o yang lá dentro do vaso governador. Então, eu preciso ter um yang para dizer não, para dizer eu não vou pegar fogo, eu vou permanecer no fogo baixo e não no fogo alto. Então, essa pessoa precisa de uma tonificação. Então, é como se eu fizesse C7 e um R7, ou C7 e um B52 da força de vontade, para ela continuar nos processos dela. Lembrem-se que um rim fraco é um rim que topa tudo. Então é isso? A minha força de vontade, ela fica a serviço das outras pessoas. Quando eu estou com um rim enfraquecido, sem yang nenhum, a minha energia fica a serviço de outras pessoas. Então, essa fórmula, ela teria o objetivo de interromper um ciclo de desgaste da força de vontade. Então, por que que essa pessoa tá calorenta? Por que que essa pessoa tá fraca? Porque ela gasta muita energia fora. Então, o terceiro raciocínio dessa aula está no mesmo raciocínio que a gente teve lá na fórmula Swann-Zhao-Ren, que é, em vez de ficar drenando um monte de calor, eu tenho ervas para drenar calor aqui, ó. Olha a Zizi, ela vai drenar calor. Mas as ervas são muito mais neutras. Então eu tenho Swann-Zhao-Ren, que a sua térmica é neutra, apesar dela agir no sangue. Então atrás dela aqui tá vermelho porque ela age no sangue. Eu tenho a raiz de alcaçuz, que é o Gansal, que ela é neutra, mas ela tonifica o Qi. Então ela vai tonificar o Qi sem tanta força. E o fulim, que é outra erva neutra que vai secar a umidade. Então, essas duas últimas aqui, e até mesmo a Yuanzi, estão secando a umidade sem tonificar demais. Então, eu tenho numa fórmula que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis ervas, metade das ervas são neutras. Quem são? Suanzal, Gansal e Fulim. Três ervas neutras, duas ervas yangues que promovem função sem elevar a energia, pelo contrário, promove função enraizando,
e internalizando essa energia, e uma erva só que drena calor, que é a nossa sementinha zizi, mas é agindo no calor do sangue. Então, a pele vermelha, um calor que sobe, um suor que vem do nada desse sistema circulatório atrelado ao coração, é aliviado por essa erva zizi aqui. Tudo bem até aqui que estamos falando? Querem falar um pouco? Vamos falar. Quero conversar. Conversem. Conversa. Essa erva, ela os Zizi, só para entender, ela trabalha esse, digamos, esse resfriamento pelos fluidos, Pelo sangue. pelo sangue, mas existe alguma, quando eu penso em qualquer dispersão para esfriar o sangue, por exemplo, IG11, Isso. B17, B17, dispersando, B40. Deixa eu abrir aqui essa erva para a gente ver. Eu gosto. Significa que falta falar um pouco porque mais. Ah, existem, fala. na verdade, assim, eu estou precisando talvez entender um pouco o comparativamente, como é que eu posso fazer uma dispersão, por exemplo, o B44, por exemplo, se eu dispersar o B15 e o B44 para tirar calor do coração, né? Ou mesmo dispersar o PC. 7. Bom, aí é mucosidade, né? Qual? PC5? Mas PCC, quando eu faço TA10 ou PC7, eu estou esfriando o quê? Não é o sangue? É o órgão, O TA10. por exemplo, O que é o TA10. TA10 e o PC7 são meio parentes ali na função, Não. O PC7 está não? mais direcionado ao calor, certo? O TA10 está mais Sim. direcionado à mucosidade, tá? 4, PC5, O PC5, mucosidade, sim. certo? E aí, o PC5 vai tirar mais mucosidade da mente, certo? Então, desobstruir a mente, abrir os orifícios. Essa é a ação do Yuanzi aqui, ó. O Yuanzi faz isso. Deixa eu abrir aqui para você. Yuanzi. Ó, olha o que ela faz. Ela é quente, acalma o espírito, tranquiliza o coração, desobstrui o canal que liga o coração e os rins, expulsa catarro, abre os orifícios, até age, ó, no pulmão. Então, ele tem uma ação parecida, essa erva, tanto com o TA10. O TA10, ele vai agir no peito, tórax. Essa mucosidade que obstrui o coração, trazendo um peso, uma falta, uma dificuldade de respirar, esse mal-estar da angústia ligada à mucosidade, certo? O pericárdio 7 vai ter calor, agitação, fala agitada, sono agitado, irritação. Então, o calor prevalece, certo? Libido. Tudo bem? Tá. Quer dizer, o TA10 não necessariamente o calor prevalece. É uma mucosidade. É bom, não Aí eu, sei, eu enfim. precisaria estar com Eu a também. apostila. Cadê a apostila? Vamos ler Tá a. aqui. Leia aí, PA10 para mim. Nossa, causei agora, hein, Fê? Não, tá Peraí. ótimo. É muito bom essa associação com os pontos. É muito boa. É... Antecipa os nódulos, acalma a mente, dispersa o calor dos três aquecedores, beneficia o cotovelo. Mucosidade Calor, e calor no coração. Só mucosidade. dispersar a favor do canal. Bom, Então, favor do mucosidade e calor, coração. Isso certo? deve ter sido uma. Quando eu escrevo algo. Sim. Eu tô com a minha internet ruim. Minha internet tá sofrendo agora. Deixa eu ver se eu. Mas Vou mudar minha internet aqui, só um minuto. O que vocês estão procurando? Olha o Lucas! Eu não tinha visto o Lucas. Oi, nossa, Lucas. apareceu, que O tempo susto, hein? todo. Eu tô fazendo cosplay de espírito ultimamente, assim. Chega, fica atrás de me ver.
Ó, a gente está procurando função do A gente tá. TA10. Frente à assombração. Voltando então, vamos responder umas. Leia o pericárdio 5 agora, Morris. Pericárdio 5. Resolve a mucosidade do coração, regulariza o ti do coração, abre o tórax, regulariza o estômago, elimina o calor e mucosidade no tórax como um todo. O tórax como um todo. O que acontece Isso é é, um extra, isso é extra, é extra. tem Mas eu dois anotei caminhos. porque. Dois caminhos. Um caminho é pelo triplo aquecedor, eu quero encaminhar. Lembra que algumas fórmulas eu tenho ervas para abrir o aquecedor inferior e jogar a mucosidade para fora? Eu tenho ervas purgativas. Então, por exemplo, sempre numa fórmula que eu tenho essa erva aqui, da Huang, eu já falei dela algumas vezes, é sempre Sim, bom tá a gente anotado aqui. voltar. Aqui, no Xiexintang. Então, Fernanda, por que no Xiexintang, que é uma erva para mucosidade e calor no coração, eu tenho a erva da Ruan? Para abrir o aquecedor inferior e mover a mucosidade para fora. Quando eu uso TA10, eu estou fazendo este caminho nos três aquecedores. Eu estou encaminhando a mucosidade para fora. Geralmente, quando eu uso triplo aquecedor, eu tenho que estar vendo um pouco dessa mucosidade. Ou ela é um pigarro, ou ela é um catarro. Eu tenho uma mucosidade concreta ali que eu preciso jogar ela para fora. Pode ter até uma constipação, certo? Uma mucosidade retida, uma mucosidade latente, hora aparece, hora não aparece, um peso, uma coisa difusa, mas eu tenho esse indicativo aí dessa mucosidade. No pericárdio, eu tô falando de uma coisa muito mais sutil no canal do coração, entende? Eu tenho uma perturbação, eu tenho uma falta de clareza, mas eu não tenho necessariamente uma mucosidade evidente. Ela pode estar somente no âmbito psíquico, certo? Claro que essa pessoa, quando eu tô falando aí no pericárdio e esse direcionamento para o tórax e essa ação no estômago, é quase como eu estivesse trazendo o que eu tô falando aqui nessa aula hoje, não é? Uma fórmula que consegue juntar uma ação no estômago, no coração e no próprio tórax, porque no tórax eu posso ter um calor, uma inquietação, um vermelhidão, uma alergia, um suor que acontece mais nas costas ou no peito, na hora que eu tô nervosa, na axila. Essa semana falaram muito de. Porque apesar de estar frio, tem muita energia de fogo no céu. E as pessoas têm transpirado com odor essa semana. Então, muitas pessoas falaram: Meu, por que que eu tô tendo esse odor na transpiração este período do ano que tá mais frio e não no calor? Porque a nossa energia tá tendo que se internalizar muito por causa do frio. Então, ela se recolhe inteira. E quando ela vem para fora, nesse calor, ela traz a toxina, a mucosidade. Então, o pericárdio 5 ele vai transformar não só a mucosidade e o calor, como ele vai desbloquear a função do estômago. Ele tem ação no estômago também. Então é como se a gente estivesse falando um pouco dessa fórmula. Quer falar o pericárdio 7 para a gente fazer a tríade? Leia aí o pericárdio 7. Pericárdio 7. Acalma a mente, elimina calor do coração, beneficia o punho. Substitui C8 e PC8 em fogo do coração. Síndrome da túnel do carpo, tonificação só em casos de punho. Ok. Ela é mais até mais sintética num certo aspecto, assim, né? Isso, mas ela está direcionando para o Bem, fogo do coração. O a gente fala fogo, em né? fogo mesmo, né? É. Então, eu tenho taquicardia, eu tenho fala acelerada, eu tenho irritação, crise de raiva, crise de. Né? Essa energia descontrolada. Então, ela é muito mais para um. É que a mucosidade de calor também é um excesso, mas muito mais para o fogo, certo? Tudo bem? É uma sutileza que a gente começa a ver nas ervas também, como nos pontos. Isso, Então, o exatamente. TA10, ele é uma coisa, parece que é para uma mucosidade mais concreta, E apesar de envolvendo estar triplo aquecedor, então lembra e no sempre da triplo função do aquecedor, triplo aquecedor de mover mucosidade para fora. Então não é é o função do pericárdio. O pericárdio, a função dele é proteger o coração, certo?
Então, o pericárdio, ele recebe todo o excesso de calor e protege o coração. O triplo aquecedor, a função dele é mover a mucosidade, depurar, mover mucosidade para fora. Então, quando a gente estiver em dúvida, eu tenho que lembrar que triplo aquecedor, função do triplo aquecedor é mover a mucosidade para fora. Então, eu quero desobstruir essa pessoa que está meio enclausurada nessa mucosidade, meio presa. Eu quero fazer depurar, certo? Jogar para fora. Eu posso associar esses dois pontos na minha aplicação? Pode, tá? Mas se a gente olhar para a fórmula de hoje, voltando para a fórmula de hoje, ela é uma fórmula para mucosidade? Não, né? Não é uma fórmula para mucosidade. Então, se a pessoa está cheia de catarro, não é uma fórmula para mucosidade, certo? E calor, a gente viu outras aqui para mucosidade. Não é uma fórmula para mucosidade. Inclusive, por exemplo, a própria Wendantang, que a gente viu lá nos primórdios dessas aulas, é uma fórmula para mucosidade, correto? Porque tem um monte de ervas que vão tirar, inclusive, ó, Zibanchiá é uma erva para mucosidade, o próprio bambu aqui para mucosidade. Inclusive que vai afetar o coração, vai afetar a própria digestão e vai inundar essa mucosidade, a gente vai ver. Então, é uma fórmula, ó, aqui o Zibanchá, para depurar a mucosidade. Na amiampiã, apesar dela abrir os orifícios, eu tenho, ó, duas ervas laranjas aqui que dão essa ideia de secar, desobstruir. É muito mais no sentido de acalmar a mente do que o mover o catarro, certo? Então eu diria, amiampiã tá muito mais no pericárdio 5 do que no triplo aquecedor, correto? Entende? Porque ela vai muito mais acalmar a mente, mover uma mucosidade sutil, ajudar o estômago e a digestão, do que eu pegar um monte de catarro e mover para fora. Entende? Então é muito mais no sentido de acalmar e dar suporte à força do pensamento, à digestão, a voltar a transformar e absorver o que eu tô comendo, do que somente pega esse catarro e joga para fora. Fez sentido agora? Eu acho que foi bom, uma boa associação. Enquanto, se for eu falar de pericárdio 7, me parece muito mais o que a gente falou aqui agora com o Xie Xintang, certo? E o triplo aquecedor, o TA10 e o pericárdio 7, muito mais um Xie Xintang, que vai mover o fígado, expurgar, promover a como que ele fala? É expurgar mesmo, né? Promover uma evacuação, uma eliminação de toxina do que o nível somente sutil. É uma forma que usa em fogo do coração. Sim, vai acalmar a mente, a pessoa vai baixar o fogo, mas ela vai encaminhar a sujeira para fora. Vamos pensar nisso, essa sujeira. Então, função do triplo aquecedor é encaminhar a depuração. Por que que nas fórmulas para acalmar a mente eu tenho ervas ou eu vou fazer pontos de triplo aquecedor? Porque com um monte de sujeira dentro do corpo a pessoa fica perturbada, certo? Mas na fórmula de hoje, não necessariamente eu vou ter um monte de sujeira, certo? Ela age numa sujeira sutil. Inclusive, o Fulim e a Yuanzi, quando você vai olhar nas funções dela, são ervas que acalmam a mente. Não tá lá, erva que move a sujeira. Ela move a sujeira também, mas a principal ação dela é acalmar a mente, entende? Então, eu vou acalmar a mente e vou secar aqui essa umidade que atrapalha o pensamento. Tudo bem? Gostei, foi muito bom isso. Então, antes de ir para frente, eu quero abrir aqui Zizi, que era onde a gente estava, certo? Que é onde a gente ia responder. Ervas que eliminam calor e drenam fogo. Então, ervas que limpam calor no estágio da energia. Ó, uma erva fria, olha o tanto de canal que ela passa, inclusive triplo aquecedor. Elimina calor, reduz o fogo, combate a irritabilidade. E aí ele vai falar no aquecedor inferior. Por que aquecedor inferior? Porque eu preciso fazer um bom xixi. A bexiga e o intestino delgado tem que estar funcionando.
Elimina calor, resolve o problema da umidade, refresca o sangue. E aí não tem muita infecção urinária por essa inquietação do coração. O calor do coração pode entrar pelo canal da bexiga, certo? Estanca sangramentos. Então eu posso ter um sangramento a mais no meio do mês porque teve um calor no coração, tá? Reduz inchaço e revigora o sangue. Ó, drena calor nos três aquecedores. As vagens são utilizadas pelo seu corante amarelo. Nananã. Ó, algumas fontes afirmam que essa erva trata disforia. Então, esse não reconhecimento, né, de si mesmo, tá? Ó, uma erva essencial para calor no peito, elimina o acúmulo de calor no coração e nos pulmões. Olha a ação do pericárdio 5 aqui, que a gente acabou de falar, em dispersão. Promove a micção. Essa erva diminui estase sanguínea causada pelo acúmulo de calor. Então, quando a gente fala desse calor no sangue, é isso que eu tô querendo trazer com esse fundo vermelho nessa erva e a cor dela azul de uma erva fria, ok? E aí a gente vai falar qual é o padrão: estagnação alimentar, deficiência de sangue no coração com calor e esse Shen, essa mente instável. Então a ação do Yuanzi aqui é estabilizar a mente. A gente já falou dela, né? Yuanzi. Ó, tonifica o Qi, o Yin e o sangue do coração. Dispersa a mucosidade e acalma a mente. Ah, eu gosto disso aqui, ó. É comumente utilizado em casos de fraqueza severa e insônia quando o coração e os rins estão debilitados. Então, pós-Covid, pós-cirúrgico, pós-parto. Então, na debilidade. Então, aí a gente tá falando isso, né? Mas as pessoas que estão tomando Monjaro e Ozempic não estão debilitadas e fracas. Então, eu também tenho visto insônias aparecerem durante o uso dessas medicações. Graças a um bom trabalho da nossa linhagem, todas as pessoas que estavam tomando isso no meu consultório, elas pararam e continuaram emagrecendo só com o tratamento da medicina chinesa. Então, eu não tô de perto acompanhando mais as pessoas tomando isso. Mas no início eu tinha aí umas 3, 4 pessoas tomando. E elas estavam enxergando mal. Ah, tinha uma coisa do enxergar mal. Aqui, ó. Irritação ocular ocasional. Por que irritação ocular ocasional? Porque a deficiência do sangue e dos fluidos afeta os olhos. E o calor no sangue também. Lembrando que o olho, né, totalmente úmido, hidratado, bem nutrido é o que garante a saúde da nossa visão, né? Então, um fígado nutrido, ele vai ter uma boa visão. Quando eu tenho esses calores, seja no sangue, por deficiência do Yin, a gente vai ter sintomas nos olhos. Então, eu tive também essa irritação ocular no consultório das pessoas utilizando essas canetas, o Monjaro e o Ozempic, tá? Então, por que que a gente está falando disso, dessa fraqueza, né? Porque eu posso ter as. Fernanda, desculpa, Fernanda. Essa coisa do olho, rapidinho, só para eu entender, porque quando a pessoa tem uma diabetes, pela medicina ocidental, pensando, né, pelo viés ocidental, a gente sabe que a gente tem umas proteínas glicadas que vão se acumulando e elas vão fazendo uma obstrução nos vasos, principalmente nos microvasos, por isso que a pessoa começa no olho, vai para o pé, tudo nas extremidades, depois vai chegando na orelha. Eu já ouvi, não sei nem se foi com o Edgar, ou alguém leu, que existe uma questão que eu tenho questão ocular e mesmo auditiva que a gente pode atribuir ao rim, e uma outra visão que a gente, problema ocular e auditivo atribuído ao fígado. Agora, quando eu ouço você escutando, sendo que você está sempre, que a gente está falando dessa movimento, da gente, vamos promover essa movimentação, vamos clarear essa mente, promovendo movimentação, né? Isso. É a mesma coisa do Sanzal que aconteceu com a tua cliente, com a tua paciente.
Então, assim, essa questão do. Eu fico um pouco confuso, porque Certo. sempre me parece que são as duas coisas, que é tanto o rim quanto o fígado Isso. que está Não tem uma avacalhando a diferença, ó. visão. Lembra que a água nutre a madeira. Então, a raiz da madeira está na água. Se eu tenho um rim fraco, sem fluido, sem hidratação, a madeira necessariamente vai ter uma debilidade. E se eu tenho uma madeira muito hiperativa, eu vou consumir os fluidos do rim. Então, não existe na prática uma dissociação, tá? Na prática, as duas coisas estão integradas. O yin do rim e o yin do fígado. É o mesmo yin, é a água que nutre a madeira. Então, sem a água, a madeira fica seca. Como é? A proteína vai condensando, eu vou formando mucosidade e obstruindo o olho, certo? Então, tem uma secura aí que vai formando um condensar e uma mucosidade lá no olho. Mas também há outro caminho que é a não transformação no cenário da diabetes, pega, deixa o baço fraco e vai retendo umidade. Então eu tenho uma retenção aí dessa umidade. Então essas substâncias, sejam proteína, seja a própria glicemia, seja o que for, isso vai ficando como uma mucosidade e aí este calor, a gente não viu hoje que por não transformar, eu não gero o yin, né, desses dois caras. Então, a terra fraca faz não ter yin. Então, na hora da crise, eu tenho tanto a mucosidade que veio do baço fraco quanto o calor. Então, eu condenso a mucosidade que tá ali e obstrui os olhos. Então, eu tenho as duas coisas juntas: a mucosidade e o calor causando problema ocular. Aqui, nessa fórmula, eu também posso ter isso, porque eu tenho essas duas ervas aqui, até três, cuidando da digestão, certo? E essa outra aqui cuidando do calor. Mas a Suanzalren nesta quantidade, é bastante quantidade, opa, nessa fórmula, ela vai nutrir esse olho. Então a gente tem os três caminhos para o olho dentro dessa fórmula. Cuidar do calor, cuidar da mucosidade e nutrir o olho, certo? Então a gente está fazendo as três coisas. Tudo bem? O Sanzal, ele nutre o olho como? Pelo yin do rim e do Ah, pelo coração. rim Não, desculpa, e do fígado, ó. do Suanzalren. fígado. A gente vem aqui, ó, olha, uma erva. Opa! O Suanzalren, acalma o espírito? Sim. É neutra? Sim. Mas ela age, ó, vesícula biliar, coração e fígado. Aí a gente vem, nutre o yin do coração, tonifica o sangue do fígado, certo? Gera fluidos. Então, ela vai trabalhar nessa hidratação, certo? Ó, possui uma energia suave e uma qualidade nutritiva. Então, ela vai trabalhar o coração e o fígado e gerando essa hidratação. Tudo bem? Então, Suanzal nutre. Eu tenho todas essas ervas aqui, alcaçuz, fulim e até o anzi, trabalhando a umidade e a zizi drenando esse calor. Então, olho vermelho, olho que coça, olho que arde, tá? E como que eu comecei a falar disso? Em pessoas fracas. Então, trabalha muito, tem muito estímulo, muito agitada, tá? Tudo bem? Então, o que a ação dessa fórmula faz? Acalma o espírito, transforma a fleuma, nutre o sangue, transforma a estagnação alimentar, fortalece o baço, elimina calor do coração e do fígado e tonifica o baço. Tonifica o baço é a última. Por que é a última? Porque essa tonificação é suave. Então, se eu tenho uma pessoa com muita diarreia, é, totalmente edemaciada, a gente pode usar essa fórmula, mas a gente vai ter que associar a uma fórmula para mover a mucosidade. Como eu falei aqui hoje, da Wendantang, que é uma fórmula mais para mover a mucosidade, muitas vezes a gente pode associar Amiampian com Wendantang, ou uma outra fórmula para mover a mucosidade com mais força, porque tadinha dessa fórmula não tem tanta força na mucosidade assim, porque as ervas para mucosidade que eu tenho aqui são suaves, tá? E a mais forte que tem, que é a Yuanzi, vai agir na mente. Ah, ela é forte, sim, mas é enraizar a mente, é como se fosse uma âncora. Então, é uma das fórmulas que eu já ouvi os meus pacientes relatarem
Fernanda, é como se eu estivesse andando com uma âncora. Então, eu fui na reunião, em vez de rebater meu chefe, parecia que eu tava com uma âncora. Aí eu não consegui falar, eu não quis falar, eu desisti, aí eu não briguei, eu só deixei. E isso se deve a esse efeito aí de conexão. Sempre que a gente tem em outras fórmulas, a quantidade de Yuan-Zi é muito menor, gente. Nessa fórmula aqui é bastante, tá? Ela se equivale a todas as outras. Então, geralmente numa fórmula como o Guipitang, por exemplo, eu tenho assim 10%, é muito pouco, tá? Aqui a gente pode olhar em relação às outras, é quase de igual para igual, tá? Tudo bem? É, só para eu trazer aqui, que eu acabei esquecendo na hora, a Shenki, que eu usei na fórmula, ela tá assim, ó, os grãozinhos fermentados soltos. Mas, saúde, ela aparece também aqui, ó, desse jeito mais, como se ela tivesse sido compensada, assim, amassada, tá? E essa última aqui também, ó, ela muda a cor, tá? Ela tem uma qualidade muito diferente de uma da outra. Parece uma paçoca. Parece mesmo, tá? Parece um pouco uma ração as de cima também. Parece. E a de baixo também, tá? Então, tudo isso depende do produtor e do fornecedor. Eu nunca vi assim um efeito muito diferente de uma para outra. Em geral, elas são bem parecidas, tá? Inclusive, no mesmo lugar, às vezes só tem desse jeito de cima ou desse jeito do meio, então isso muda bastante, tá bom? Então, são três formas de apresentação. E a fórmula mesmo, Amiam, eu posso ter diversas receitas dela, tá? Então, se vocês forem olhar, é isso. Algumas vai ter um monte de outras ervas. O que eu acho que nesse caso aqui, quando eu tô tratando estagnação alimentar, essa receita é a mais eficaz, tá? Porque não tem um monte de outras ervas. O que eu acho, a única receita, e eu tô até estudando se eu mudo, que é adiciona nessa fórmula aqui uma erva que eu gosto muito, que é a Rehuampi. Eu já falei dela em outros momentos aqui, que é a casca da albízia rehuampi herb. Deixa eu só mostrar ela para vocês. Em outros momentos eu já mostrei bastante essa florzinha aqui, chinesa. Peraí, deixa a internet pensar. Não vai mostrar? Aqui, vocês já viram? Aí aqui tem no Brasil é outra família, tá? Mas elas têm a raiz parecida, tá? Então essa florzinha aqui, ela age bastante na mente, mas os chineses usam a casca dela, tá? E o que eu gosto, que além de acalmar o espírito, ela faz tudo isso também. Ela é neutra, ó. Vai agir na mucosidade, tá? Só que eu gosto das frases que tem nessa erva que é promove o afeto e a harmonia familiar. Cadê a outra? O uso prolongado ilumina o olhar. Olha o olhar de novo. Eu vou mudar a receita. Agora toda aula eu vou mudar a receita aqui das fórmulas do Raízes da Cura. Ilumina o olhar e permite que as pessoas alcancem seus objetivos. Tem outra aqui. Isso ajuda a concentrar a mente e deixa as pessoas felizes. Então eu acho muito assim, ó, clareia a visão, tá? E aí, o que que ele vai falar? O Re Ruan, Ruá, que é a flor, aquela florzinha rosa, ó, move o Ti. Então, vocês estão entendendo a conexão entre acalmar a mente, cadê? Ser uma erva neutra, que não tonifica tanto, mas mover o ti, em vez de só tonificar. Então, é uma ação suave dentro de um problema que pode ser muito agudo. Então, nem sempre a gente vai ter um bom efeito nas pessoas numa dispersão muito forte. Se a gente vai olhar para essa fórmula, ela não é uma fórmula dispersiva, gente. Ela é uma fórmula que nutre.
que dá suporte à digestão e que drena calor também. Então, quando a gente vai olhar as pessoas que estão aí com aí o cabelo caindo, aí a memória é muito fraca, aí não digere direito, eu não posso sair dispersando o calor dela. Tá? Sim, tem uma erva que drena calor no meio? Sim, drena calor. Essa pessoa pode precisar pontualmente de um xie xintang? Pode, até porque no meio dessa tonificação ela vai ter mais sangue. Na hora que ela for mesmo brigar com o chefe dela, ela vai pegar mais fogo, certo? Porque ela vai ter mais sangue. A gente tá nutrindo mais ela. Então é possível que pontualmente eu tenha que fazer pericárdio 7 nela. Apesar dela não ser uma paciente do pericárdio 7, certo? Eu posso pontualmente tomar Xie-Xintang. Dose de excesso, vai, 30 gotas de 1 em 1 hora até acalmar. Depois volta para cá. Volta para a nutrição, volta para o enraizamento, certo? E é outra receita que eu vou colocar o Rei Ruan Pi, certo? Porque eu acho essa forma, essa erva incrível. Só de estar escrito isso é igual no I Ching. No I Ching tem umas respostas que fala assim: esposa e marido se separam. Eu não quero saber, eu posso estar fazendo a pergunta para, entendeu? Se eu faço um exame ou não. Saiu essa resposta, eu não faço. Para mim, tá escrito uma coisa, marido e mulher, se eu não quero separação. Então, quando os chineses escrevem uma coisa e essa escritura chega até nós no ano de 2026, eu levo muito a sério. Então, e a gente não vê isso escrito em outras ervas, tá, gente? Não é toda erva. Se eu abro aqui o Suanzal Ren, ele não vai ficar falando essas coisas tão poéticas. Não tem isso aqui, entendeu? Ó, insônia, libera o exterior, energia suave, qualidade nutritiva. Então, eu não vejo esse tipo de complemento poético sobre as ervas. Então, quando tem, eu acho muito significativo. Então, na fórmula do raiz da cura, eu vou acrescentar Rehuampi. Vou colocar aqui, ó. Adicionando Rehuampi na fórmula base do raiz. Não é, Vitor? É bem interessante mesmo. É, e é uma das receitas que procurando eu vi que eles acrescentavam, tá? Então não tô tirando da minha cabeça. Em uma das fontes eles colocam Rehuampi na fórmula, tá? E aí é dessa florzinha aqui, só que a planta lá da China é de outra família que tem no Brasil e que é nativa do Brasil é outra, tá? Só pra gente não criar uma confusão e saber que aqui a gente sabe a diferença, porque tem muitos lugares que não sabem, tá? Pode falar, Morris. É uma dúvida aqui meio de aprendiz. Quando você fala em. Eu sinto que, assim, quando você fala qualquer tratamento que a gente faz, mesmo a minha prática de Tai Chi Chuan, disciplinada, direto, eu sinto, por exemplo, que há uma. Eu sinto, principalmente quando eu estou fazendo a prática, mas eu venho com isso, que eu tenho uma mobilização de Ti muito intensa. Começou intensa e à medida que você vai praticando mais, você começa também a controlar isso, fazer mover suave. Quando você fala movimentação de ti, digamos, sistêmica, eu estou pensando no fígado e na vesícula biliar. Se eu for pensar em ponto, desculpa que eu trago para os pontos, mas é a única, é uma forma que eu consigo. Porque você está falando, beleza, porque eu vou drenar o yang, eu vou nutrir o yang, nutrir o yin, eu vou tirar a mucosidade. Tudo isso para mim, assim, beleza, tem uma certa. Tá começando a aparecer uma certa objetividade dentro da nossa poesia e subjetividade que é a nossa medicina. Mas quando você fala em movimentação do Ti, parece um negócio. Opa, aí entramos na metafísica. Alô, alô, Iemanjá, me ajuda para entender. E Oxalá, é você o cara, é hoje, sexta-feira. Porque É concreto. É concreto. é Onde há concreto. É ti, BB 40, eu sei há lá. sangue. Onde tem ti, tem sangue, certo? Para ter sangue, eu preciso ter ti. Aqui a gente vai estar falando, vamos dizer, quando eu coloquei aqui, ó, no nosso sumário, eu não sei, eu esqueço o nome. Eu tô falando ervas para mover o ti. E eu relacionei, ó, relação com o fígado, vou até botar aqui, vesícula. Você tá correto, tá?
Então, vesícula é concreto, certo? Fígado e vesícula. Só que eu tô resumindo um conceito que pode ser mais amplo. Por exemplo, quando eu vou tratar síndrome Whey, que é uma síndrome de degeneração, perda de músculo, de força, o, o ponto mais importante do aquecedor superior é o IG-10. IG-10, canal do intestino, onde vem a energia do céu para nós. Não é isso? Vem, a energia vem quando eu faço e eu vou captar a energia pela palma. Um dos ramos que entra é intestino. Outro ponto que também move energia e ajuda a síndrome de fraqueza. E36, o ponto mais importante da perna. Entende? Então, de um lado, eu estou direcionando aqui para que a gente entenda esse conceito que pode ser sutil, abstrato, mas ele é sangue também. Então, quando eu tô falando move, eu posso estar falando mover o sangue, eu posso estar falando mover a energia, porque energia e sangue andam juntos dentro do nosso corpo, certo? Não vai o sangue para um lugar se a energia não for. Só que se eu for abrir todas as abas, a gente vai se perder no conceito que é mover. Então, hoje eu estou falando sim, VB34, F13, que move a energia no aquecedor médio, certo? Eu estou falando VB20, move e possibilita a energia descer, VB21, que desce a energia do corpo. Então, sim, eu estou falando agora de fígado e pontos da vesícula biliar. Mas, ao entender esse conceito, eu posso estender isso a outros canais de energia e outros pontos, porque eu entendi que o fígado direciona fluxos e a víscera, a vesícula biliar também. Mas, por exemplo, no canal unitário da vesícula biliar e do triplo aquecedor, Tayane, quando eu faço vesícula biliar e triplo aquecedor, eu também movo energia. Só que é energia turva junto com a turvacidade da mucosidade. Entende? Eu posso fazer isso por vários caminhos. Hoje eu uso a cor verde e falo fígado e vesícula biliar para que a gente lembre que o passo número um dessa grande movimentação e mobilização de energia é pelo fígado e vesícula biliar. Mas a partir disso, eu posso ir para muitos outros conceitos, certo? Tudo bem? Até mesmo no que é sutil. Então, quando você falou Iemanjá e tal, pelo trabalho espiritual, por técnicas de invocação, Zuyuke, entendeu? Até da nossa própria linhagem, eu posso promover mobilização de ti sem nem encostar na pessoa, sem nem estar com ela, porque através do ti da minha alma etérea, do meu fígado, de maneira sutil, eu promovo limpeza e mobilização sem erva nenhuma, sem nada. Meu fígado vai lá, eu me conecto na entidade, a entidade, leva. Então, é isso. Agora eu quero que a gente use nesse código essa cor verde, fígado e vesícula biliar. E a partir disso a gente pode expandir. Até mesmo quando a gente vai falar do Juein, que é fígado, o canal unitário que junta o fígado e o pericárdio, também posso fazer mobilização, tá? Então, às vezes tem. E é isso, pericárdio 5. E por isso que o triplo aquecedor entra aí, acalmando a mente e tal. Mas é isso, mover ti estagnado pode ser uma coisa muito sutil ou pode ser uma coisa muito concreta, tá? Que o Edgar até fala do próprio PC6 como Isso, sendo, como fazendo uma ligação com o Juein mesmo, né? isso, Esse lugar que está preso, né? isso. Dessa estagnação de E- emoções e tal. E é, aí a gente pode ir conectando isso com este conceito de mover o ti com várias outras coisas. Mas hoje eu quero que a gente pense isso através da desse benefício para estase, para estagnação de ti, de sangue, até mesmo de mucosidade, tá? Estagnação de fluidos. Tudo bem? Eu acho que é isso. Como que a gente vai fazer aqui, então, na posologia dessa fórmula? A gente vai tomar.
Também acho, tanto para nutrição quanto para essa dispersão do calor, as 30 gotas de 3 a 4 vezes ao dia, sendo a última dose antes de dormir. Tudo bem? Eu tenho sempre trazido aqui essa posologia para a gente. E aí, se precisar tratar o fogo, usamos pontualmente a Xie. Outra coisa também que eu acho importante, se precisar associar com uma fórmula para mucosidade, pode associar. Eu vou dar exemplos aqui, tá, gente? A própria Wendantang ou o Banxiá Roupotang, que a gente já viu, que drena a umidade e move, porque aqui mesmo, falando em mover, a gente não tem ervas para ser uma grande estase, o Shenki não vai dar conta, certo? Se tem muito calor, Zizi não vai dar conta. Se tem muita mucosidade, as ervas de secar mucosidade são suaves, não são tão, como que eu vou falar, tão incisivas assim. Então a gente pode associar com outras fórmulas, tá? Eu acho que não, ou até mesmo ou para estase, né? Se há estase do fígado importante, associar com uma fórmula que promove mais movimento. Aí a gente vai lembrar lá, ou Xiao Yaosan, ou Jiawei, ou Shaihu Shugantan. Acho que agora foi, hein? Tudo bem, gente? Como foi para vocês? Foi bom, Cláudia? Tudo? Você foi incrível. Foi. Ó, É, se der tempo, eu posso fazer uma perguntinha claro que rápida dá, pode fazer. de um atendimento? Porque assim, eu atendi uma moça ontem, uma moça de Ai, 50. até peço desculpa porque eu só vi agora a mensagem. Nem podia. Era aquela mensagem? É, Seguir para é, frente? é um pouquinho diferente, tem a ver com ela, mas ela teve já 3 gestações, ela tá com sinais de artrose, e eu vi muito mais sintoma de fígado do que de rim, mas óbvio que tem rim. Então eu queria saber se, tipo, se eu coloco uma fórmula para nutrir o sangue do fígado, é, ou se é melhor entrar no rim mesmo, sabe? Apesar de eu ter visto muito sintoma de fígado, ela passou por muito desgaste, assim, e tal, Ui, emocional. Também tem a ver com o fígado, né? quais os sintomas? Quais os sintomas dela? Então, ela tá com esses sinais de artrose, ela tá com uma estase, que ela tem uma dor no intestino, eu não sei o nome disso, ela me falou o nome disso, na medicina ocidental, eu não lembro. Mas ela tá ela tá com muita dor, assim, nas articulações, uma síndrome B, que eu acho que é por deficiência. Aí eu fiz uma tonificação, coloquei moxa, né, porque tá muito frio aqui, ela falou que piorou. Mas assim, ela... Abortos recorrentes, é isso? Oi? Aborto recorrente, é isso? Foi isso? Não, não, ela teve 3 gestações, Ah, tem três filho. filhos. Sim. E aí ela sofre muito, assim, porque cada filho tá num país e ela mora no Panamá. E, enfim, eu senti que tem muita coisa emocional ali também, sabe? Mais difícil, mas assim, ela veio por causa dessa dor no braço, na verdade. Mas ela falou assim, a única coisa de rim que eu vi ali, tipo, ela falou assim que tem uma dor no joelho, que fica alternando entre um e outro. Uhum. Mas, tipo, dor na lombar não tem, sabe? É, E você acha que ela tem sintomas de frio? Porque aqui me parece muita eu acho que é mais deficiência. difícil. É que aqui tá muito frio. Aí, aqui ela veio com sintomas de frio. Frio, né? É. Aonde? Você diz a dor? Não, é na dor, é sintomas de frio na dor, então tava Na frio, dor. o Sim. ombro frio, o É, joelho. sim. Uhum. Certo. Aí Eu a não consigo gente pode falar. mensurar.
sabe? Porque eu tava fria também, a sala tava fria, tava tudo frio, tava muito difícil. É, quantos cinquenta anos? 50 aí? e cinco. Uhum. Uma coisa muito importante, que com o desgaste do yin, o yang tende a declinar também, certo? Então, essa dificuldade de nutrição pode estar associada à dificuldade de circulação também, tá? Uhum, Então, quando a gente vai escolher uma fórmula para nutrição, eu também tenho que estar escolhendo como que essa nutrição vai chegar na extremidade, no corpo, circular esse sangue. Então, se há esses sintomas de frio, o que que a gente vai ter que escolher? Uma fórmula para síndrome B por deficiência que tenha ervas que também promovam fluxo, como a gente falou agora, do sangue e da energia, certo? Então, por certo. exemplo, na aplicação, eu vou tonificar, se eu puder, eu vou fazer moxa para levar sangue e yang e energia. Tudo bem? Uhum. E aí, isso, como o fator de desgaste emocional, ele desgasta também quem? O yin. Isso. O que que o Vitor falou de fazer atividade física? É isso? Atividade física também desgasta? Eu tô me perdendo aqui. Ou fala comigo. Eu acho que ela faz. Não, dá Desculpa, pra pode. ouvir? Peraí, Carol, deixa o Vitor falar. Primeira vez que eu tô testando o áudio, tá? Dá pra ouvir? Tá? Aham. Ah, tá bom. Não, eu falei que atividade física, se ela for uma pessoa sedentária, a chance de ter estase é maior, né? Exatamente. Exatamente. Atividade física, mesmo que leve, jardim, caminhadinha para mover esse ti, Isso. né? É isso, lembrei Exatamente. disso. Uma lembrança. Exatamente. Exatamente. Então, nas orientações, Carol, a gente vai falar disso da atividade física, vai falar da nutrição, então os caldos, as sopas, essa nutrição densa que ela precisa, as compressas, né? Uma fórmula de uso tópico que nutre e que faça com a compressa para a gente agir de fora para dentro também, tá? E o que eu acho é, a gente vai somar uma fórmula para síndrome B por deficiência mais uma fórmula para acalmar a mente, certo? Sim. Porque senão ela vai ficar consumindo esse yin e esse yang dela. Tudo bem? Uhum. Não tem insônia, né? Dorme bem? Não, ela dorme bem, só que agora com esse negócio da dor, ela tá atrapalhada no sono. E aí eu não tive essa síndrome B eu não tive essa fórmula, né, de síndrome B por deficiência. O que eu tinha pensado era o de Whey mais o Whey Pitang. Beleza. E Bom raciocínio. O Guipitang, ele tem ervas, ó. Só que a gente vai dar um Ctrl C nesse raciocínio e colocar numa síndrome B, tá? Mas, ó, deixa eu voltar aqui. O Guipitang tem ervas que nutrem o yang, nutre o sangue e eleva a energia para chegar no ombro ou no joelho, certo? uhum. Vamos segurar isso aí. Vou abrir aqui a minha coisa de síndrome B, dores ortopédicas. Segurou, né? Deu Ctrl C aí no Guipitang. Aí a gente vai vir aqui. Vem, internet, vem comigo. Ah, tem várias coisas muito boas aqui. Meu Deus, eu tinha até esquecido. Eu gostei, hein? Mas ela não tem dor na lombar, né? Não, eu só esqueci de falar do calor por deficiência, né, que é óbvio, mas e tá rolando assim à noite, né? Beleza. Segura aí, segura aí. Cadê a fórmula, gente? Acho que ela tá aqui. Essa fórmula aqui, ó, do Ruo Ji Shen Tang, tanto ela tem óleo ginseng, tá vendo? Óleo dangui, óleo fulim também. Nessa época eu não escrevi o nome de tudo, né, Cláudia? Olha como a gente já viveu. Já Sim. vivemos muitas coisas. Ó, Niu Qi vai nutrir o yin do fígado. Xuan Xiong tá aqui para mover o sangue. E a gente tem diversas ervas, uma delas é o fanfém e essa outra aqui toda engruvinhadinha, que leva essa nutrição para a extremidade. Então, a diferença de um Guipitang para um Duruo
Fora muitas outras coisas, tá? Aqui essa erva preta, ó, é chu de Ruan, que vai nutrir o rim, o fígado. Essa outra aqui, essa casca meio marrom, é do Zong, que vai aliviar a dor. Então, a diferença entre um Guipitang e um Durruô, basicamente eu vou ter ervas para levar para fora a circulação e outras ervas para aliviar a dor. Porque o Guipitang, por mais que ele nutra, ele não faz o que é aliviar a dor? Remover obstrução do canal. Então eu tenho ervas que entram no canal e passa como se fosse uma agulha mesmo, pá, removendo obstrução. Então, essa é a diferença para eu direcionar a nutrição para a queixa principal. Algumas pessoas que eu prescrever Guipitang vão melhorar da dor no joelho? Vão, porque às vezes é o canal do baço que tá fraco, entendeu? Às vezes tem uma retenção de umidade ali que é mais interna do que uma síndrome bi. Mas se eu falei em síndrome bi, eu preciso levar a circulação para fora e aliviar a dor. Então, essas ervas que promovem a analgesia, porque remove a obstrução e leva a circulação para fora, fazem o tratamento dar essa virada. Inclusive, tem até canela aqui no do Ruô. Então, eu diria, e ela nutre o yin e o yang, tá? Então, ela nutre as duas coisas. Então, ela vai entrar aí como se fosse esse Guipitang, mas direcionando aí para a essência. E aí, o que eu acho que a gente pode manter? O próprio Jiaoe que você falou, porque é uma fórmula de acalmar a mente. Então, promove o fluxo do fígado, acalma a mente, certo? E evita o consumo do yin pelo desgaste emocional. Então, eu faria as duas coisas. O Jiaoe manteria e coloca aqui esse do Ruo de Shentang. Qual é a fórmula de uso tópico que a gente pode ter? Uso tópico. O cártamos composto, certo? Se for uma crise importante, ele pode ser em spray ou até mesmo creme. Aplicar antes de dormir e fazer compressa. De orientações, a gente vai ter a atividade física, a compressa quente, os caldos e sopas de nutrição, tá? E uma boa terapia. Porque a pessoa tem 3 filhos, vai ter terapia para sempre, né? Tô brincando. Mas como que ela vai desaderir nisso, trabalhar essas emoções? Porque muitas crises de síndrome bi por deficiência pioram em períodos de desgaste emocional, tá? Então a gente precisa ter em mente isso. É importante, sim, como a Carol falou, uma fórmula para acalmar a mente. Porque às vezes esse consumo da estrutura dela vem desse desgaste emocional, esse fígado hiperativo consumindo as estruturas, tá bom? Eu faria 30 gotas 3 vezes ao dia de cada, tá? Tá aqui. Ai. E o cártamo, só pra gente não ficar assim, coitado do cártamo, todo mundo apareceu menos ele, né? Deixa eu, fórmulas, uso tópico, só pra gente. Eu tô compartilhando com vocês a tela certa. Quando eu mostrei o do Ruô, todo mundo viu? Sim. Opa, não é essa. Olha o cártamos aqui. Bem, olha quem tem no cártamos. Uma quantidade grande de ginseng, uma quantidade de dangui, canela, Hong Hua, que dissipa estases de sangue, e a erva da Huang. Por que que tem da Huang aqui, que é uma erva purgativa que drena calor? Para evitar a conversão em calor no meio dessa nutrição toda. Então a Carol falou que ela tem esse calor da deficiência. Então, enquanto eu promovo uma tonificação, eu tenho uma ervinha que drena calor. Isso tanto no cártamos, tá, gente? Ó, é, recuperação, síndrome de obstrução dolorosa por deficiência, tá? Tanto o cártamos tem isso, quanto na própria do Ruô, tá? Que a gente acabou de ver aqui. A gente tem ervas para drenar calor aqui no meio dessas também. E
Para complementar, o Jiawei também faz uma drenagem de calor, né? Quando a gente estudou o Jiawei, cadê meu Jiawei? Quando a gente estudou o Jiawei, cadê você? Aqui. A gente tem dentro do Jiawei a própria Zizi, que a gente viu hoje, tem Mudampi, que tira calor do sangue, tem uma quantidade importante de hortelã, tá? Então, eu acho que a gente trabalha bem com essas duas fórmulas aí, acalmando a mente e regenerando as articulações. Tudo bem, Carol? Sim, Fê, muito obrigada. Uhum. É isso, pessoal. Estamos aí. Fala, fala. Fê, essa coisa do Cartamos, por exemplo, ontem eu fiz uma aplicação. Eu tenho um amigo meu que eu tô tentando ressuscitar um ombro que tá há tipo 6, 7 meses, muito detonado, que tem uma origem mecânica, talvez, poderíamos dizer assim, porque nadou muito tempo, é uma pessoa muito pesada, que nadava muito e que fez uma viagem, carregou mala errado há uns 6 meses e tá bem, bem zoado. E o Ian até estava me ajudando porque eu fiz o trabalho com o Quachá nele, e no primeiro Isso, dia só veio calor, não veio nenhuma areia. Eu comentei com o Ian falou: insista, porque você vai trazer para fora. E ontem aconteceu o milagre. O ombro mais acometido encheu de coaçá. isso. Aí eu tirei O aí eu fui um sangue. pouco, tirei o sangue e falei, vou fazer diferente, agora eu vou tirar rápido e vou agulhar depois. Isso, Eu achei que foi uma estratégia. A parte os problemas de saber se eu tinha que colocar mocho ou não, que é uma loucura isso, porque a pessoa não tem ardência, é difícil reconhecer se há calor ou não há calor lá dentro. Mas de qualquer forma, eu fiquei pensando no Cartamos quando ele foi embora. Eu falei, puxa, será que eu não devia isso, ter isso. mandado Devia. ele embora daqui com um monte de com Isso, cartamos bem massageadinho isso. ali, pelo menos para Não, e o que que eu aproveitar que tá faço? tudo. Às vezes, se eu não quero converter em calor, eu pego o spray, borrifo nas agulhas, bastante cartamos e faço a moxa em cima. Porque como ele tem essa erva lá, cadê ele? A da Pera, pera, Ruang deixa eu aqui. entender. Você põe o cartamos, aí depois põe a agulha. Não, aí o contrário. Eu tirei sangrei, pá, botei Lua ventosa. ventosa, pá. Saiu coágulo. Aí limpo, boto a agulha, agulhei tudo que eu queria, boto o spray, tchá, e venho com a moxa. Aí ele entra ali Olha. dentro. Então o calor entra junto com a fórmula. Meu, é incrível. Aí depois que acaba ainda, eu venho com o creme, porque os poros estão tudo abertos e eu selo. Então é como se eu desse uma fechada nos poros com essa massagem com o cartamos. Aí meio fecha tudo e aí mando embora e mando usar em casa. Entendeu? Porque aí esse sangue que tá preso, porque o que acontece? O sangue tá preso lá dentro. Então ele vai vindo para fora aos poucos. Se a pessoa vai passando cártamos em casa, quando ele vem para consulta, o sangue faz vrá, ele vem bem mais fácil, entende? E aí a Ah, conversão em calor é muito mais difícil. Tá bom? obrigado, querida. Ó, e outra coisa, qual a dúvida? Não sei se tem calor. Faço agulha e faço moxa. Se a pessoa começa a falar, ai, tá ardendo, tá estranho, eu falo pra ela, se começar a arder estranho e a dar uma pontada e dar uma inquietação, você me avisa. E aí, às vezes, a pessoa avisa, como eu já parei antes, entendeu? Nem ficou muito tempo, não gera uma conversão absurda. Então, faça, na dúvida, se não tem ardência, se não tá quente e não tá vermelho, faça moxa. Tá bom? Não, no caso não tinha como não estar vermelho, porque eu tinha tirado, Não, tava mas roxo, na verdade. vermelho quando Tadinho. chega. Então, quando Tá, chega, tá tá, vermelho, quente, bem inchado assim, isso é um calor já visível. Se não está assim, eu sempre faço e peço para a pessoa me avisar se vai arder, se vai estar estranho ou não, certo? tá Tudo bom. bem? Boa. É isso, tá Obrigado. certo? Eu que agradeço vocês mais uma vez, mais uma aula, tá? Participação de todo mundo. Até sexta que vem. Até. Um beijo. Tchau, tchau.